Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Cobrindo todo o litoral sul-bandeirante. A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. Aqui estamos mais uma vez para apresentar o nosso Radar Esportivo pela TV Com, Canal 11, NET, para todo o litoral sul-bandeirante e também para todo o Brasil, para todo o mundo, através da internet. E na ausência do nosso Paulo Alberto Capitão, estamos aqui fazendo às vezes, apresentando o nosso programa. Na semana que vem, para todos os admiradores dele, admiradores do Radar Esportivo, o Paulo Alberto já estará aqui de volta de Portugal para a alegria de todos nós. E o destaque inicial, antes de apresentar os nossos participantes de hoje, já vou eu fazer o destaque inicial. Sobre o Campeonato Brasileiro, rodada que passou, os grandes de São Paulo, uma decepção. Palmeiras, Corinthians e São Paulo Futebol Clube. E o Santos, na Bacia das Almas, conseguiu virar o jogo, ganhou do Coritiba, o que vale é bola na rede, foi aos 52 minutos. Há quem questione o problema do acréscimo, foi demais, não era para ser 7 minutos, mas o juiz determinou que 7 minutos seriam os acréscimos e o Santos ganhou aos 52 com o Renatinho, que estava completamente sem perna, mas a cabeça estava boa e ele deslocou o goleiro, colocou no canto esquerdo do goleirão do Coritiba e o Santos ganhou. Então o Santos foi o único vencedor desse Campeonato Brasileiro dos times de São Paulo. E o que vale é bola na rede, o que vale é ponto. E também, uma outra curiosidade sobre o Brasileirão, aqueles que assistiram os jogos na TV, ouviram e viram, depois de 13 anos, é a primeira vez que em 2 rodadas
ninguém fez 100% de aproveitamento. Ninguém conseguiu fazer 2 vitórias consecutivas. Então, é uma curiosidade desse Brasileirão que está completamente equiparado. Quem achava que o Corinthians era o melhor, que o Corinthians era o favorito, já está pensando diferente. O Corinthians está muito mal. O Palmeiras, que começou a todo vapor, foi perder para a Ponte Preta. Esse é o campeonato brasileiro. O São Paulo também tropeçou com o Internacional lá no Morumbi. Então, veja, é muito cedo ainda para se falar quem vai chegar, quem vai cair. Está aí o Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, amanhã o Santos volta a joga com o Figueirense, lá em Santa Catarina. É a 3ª partida do Santos. Vamos ver como o time da Vila Belmiro vai se conduzir nessa partida fora de casa. No programa de hoje, o nosso William Correia, que é jornalista, produtor, assessor de imprensa, e vai estar aqui dando alegria para nós e ilustrando o nosso programa. Com ele, o Marcelino Silva, o plantão que melhor informa, cada dia melhor também, o Marcelino Silva. Bom, vamos começar com o William Correia. William Correia, qual é o seu destaque inicial? Olá, amigos. Olá, Pedro. Olá, Marcelino. Muito bom estar aqui com vocês. O meu destaque vai ser dividido em 2, para ser rápido. Eu vou falar do Edinho, que agora é o novo técnico do Água Santa, já foi anunciado ontem, e além disso que o gramado da Vila Belmiro vai ser reformado durante um período, e teremos jogos em São Paulo, no Pacaembu. Muito bem, então a Vila Belmiro vai ser reformada, o Santos jogaria aquele segundo jogo das 11 horas da manhã na Vila, né? Na Vila Belmiro. Mas então... Seria o jogo do Botafogo mais provavelmente um jogo da Copa do Brasil. Muito bem. Marcelino Silva, o plantão que melhor informa, todo de paletó. Se vier esse frio que você espera, vou te contar, estamos todos congelados. Marcelino, qual o seu destaque? Olá, Pedro, forte abraço a você, aos fãs do Radar Esportivo. Um prazer estar ao lado hoje de William Correia, o nosso excelente, competente produtor aqui no Radar Esportivo, que também é colega de profissão e jornalista por formação, e hoje nos ajuda a fazer a edição desta terça-feira do Radar Esportivo. Um abraço também a Vicky, que está lá depois do vidro, né, aqui em nossa sala de produção, comandando junto com a equipe da TV Com o nosso radar de hoje, nessa terça-feira, que até então tranquila, ensolarada aqui na nossa Baixada Santista. Bom, Pedro, eu vou dar o destaque em cima do Santos, naquela relação na Justiça do Trabalho junto com a DOEN, né, que era o grupo de investidores que tem aí a detenção de Leandro Damião junto com o Santos, ou reivindicava esses valores junto ao Santos. Na Justiça do Trabalho da cidade de Santos, o Santos Futebol Clube obteve uma vitória naquela ação que envolve aí 74 milhões de reais envolvendo o Leandro Damião. A DOEN, né, que é esse grupo de investidores, reivindicava uma multa, um pagamento junto ao Santos Futebol Clube. Dizem que esta multa ou essa cobrança reivindicada pela DOEN estava prevista num contrato. Pois bem, a Justiça deu ganho de causa por Santos. O Santos, por meio do seu site oficial, soltou um comunicado aos sócios e torcedores, deixando nítido e claro essa decisão da Justiça do Trabalho na cidade de Santos, e o Santos saiu vitorioso por enquanto. Nessa saída do Leandro Damião para o Betis da Espanha, o Santos tinha liberado o jogador por 18 meses para negociar com qualquer clube. Como ele não ficou nem 6 meses completos no time da Espanha, ele volta a ter o vínculo com o time de Vila Belmiro. Pois bem, o Santos Futebol Clube, com um salário a pagar de R$500 mil por mês a Damião, e mais o clima desfavorável junto à torcida e os associados, provavelmente Damião não terá clima para jogar na equipe da Vila Belmiro. Com isso, o Santos, nos bastidores, tenta emprestar o jogador. Dizem que um dos alvos do clube da Vila Belmiro seria justamente o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians nega qualquer contato, qualquer possibilidade feita até o momento com a equipe, com a diretoria do Santos Futebol Clube, e o Santos teria interesse em Marlone e Luciano. O Santos aceitaria emprestar o Damião pela troca ou do Marlone ou do Luciano, jogadores que não se firmaram até o momento como titulares do técnico Tite lá na equipe do Parque São Jorge. Lembrando que Marlone já era um namoro antigo do Santos, a equipe tentou contratar o jogador
ainda quando ele estava no Vasco da Gama, né? O próprio técnico Dorival Júnior trabalhou com o atleta na equipe carioca do Vasco da Gama, né? E agora a possibilidade dele vir para Vila Belmiro com essa negociação do Leandro Damião, até porque o André, o centroavante do Tite, também não tem 100% de aprovação da torcida corintiana até o momento. Um fato que pode jogar contra o Santos é o próprio salário de Leandro Damião. O Corinthians também corta gastos e o único atleta que teria um salário no nível de Leandro Damião, perto dos R$500 mil, seria o Elias. Todos os outros jogadores do Corinthians estão adequados a um teto salarial, a nova política financeira que a equipe da capital adotou recentemente também para sanar suas dívidas. Então, Santos tem a vitória na justiça, porém, tem aí um abacaxi para descascar. O que fazer com o Leandro Damião, que volta a ter vínculo com o clube? E é bom que se diga sempre que essa vitória do Santos, ela é em primeira instância, né? Em primeira instância, cabe o recurso, vamos aguardar os acontecimentos. E aqui no nosso radar esportivo, você gosta de feijoada? Tá bom para feijoada, né? Esse friozinho. Vamos para a nossa enquete, a enquete do radar esportivo, que dá esses prêmios, né? Vale uma feijoada para 2 pessoas, agora para sábado, hein? É a feijoada lá do Maria Chuteira. 2 feijoadas para 2 pessoas, um vale feijoada para 2 pessoas, tem que consumir no sábado, não pode levar para casa, quer dizer, tem que consumir lá. E ainda ganha uma caipirinha para escolher. Uma feijoada do Maria Chuteira. Além da feijoada, nós vamos também oferecer para quem for o sorteado uma camisa muito bacana do Barata, lá do Jabaquara, do time infantil das escolinhas de futsal do Barata. Também muito bacana a camisa infantil. E além dessa camisa, um relógio de parede do Radar Esportivo. Relógio que atrasa, não adianta. Esse relógio do Radar Esportivo não atrasa. E além do relógio, você também ainda vai ganhar o fone de ouvido do Radar Esportivo. Estes são os presentes para quem participar do nosso Radar Esportivo, fazendo pergunta e respondendo também essa enquete. A CBF faz bem ou faz um mal para o futebol brasileiro? Eu não vou concorrer à feijoada, nem vou concorrer a esses prêmios, mas já vou dizer minha opinião. A CBF, ela só prejudica, ela só atrapalha. Deveria ser ao contrário, né? Mas isso também já é antigo. Isso desde o tempo que era a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, nós também tínhamos essa corrupção toda que está desencadeada aí no Brasil, todo mundo comentando, ela já existe faz tempo. É que agora a coisa complicou, estamos vendo gente na cadeia, estamos vendo gente que a gente nunca pensou que fosse ser processada e está sendo. Está acontecendo alguma coisa diferente. Mas que a CBF faz muito mais mal do que bem, isso é a minha opinião. Agora você dá a sua opinião aqui para o Radar Esportivo e concorre a esses prêmios que eu disse aqui. Muito bem, nessa primeira parte do Radar Esportivo, o William, que é o produtor, nós temos um bocado de gente aí para ouvir, não é, William? Tem sim, temos sim. Temos o Darlan, que é o técnico do Jabaquara, que vai falar, quer dizer, falou com a gente logo após a vitória do Jabaquara no interior. Foi a primeira vitória do Jabaquara, né? Foi a primeira vitória. Conseguiu sair da lanterna e daí esperamos que vá com tudo para a classificação. E também temos a entrevista do Vinícius, também logo após a partida, a excelente goleada, que o Marcelinho também acompanhou lá os 7-0, né? 7-0, lembrou a final da Copa, lembrou a última Copa do Mundo, né? Mas eu ouvi alguns jornalistas, companheiros comentarem, parece que ao longo da trajetória aí maravilhosa da Briosa no futebol paulista e brasileiro, muitos não tinham visto um jogo com 7-0, especialmente dentro de Eurico Mursa, uma sexta-feira aí que já entrou para a história do futebol paulista e futebol regional. Ô Marcelino, você viu o jogo lá, né? Você foi ver. Eu não vi o jogo. Ah, não viu? Não. Mas você acompanhou... Acompanha a repercussão na mídia e os colegas de profissão, via mídias sociais também, repercutindo ao vivo, já de dentro do estádio, todos relatando que era um momento histórico. E a minha dúvida é a seguinte, a Portuguesa fez 7-0 em função da fraqueza do adversário ou porque a Portuguesa mereceu mesmo, fez uma grande partida? Porque eu já ouvi dizer que a Portuguesa fez 7-0, aí na rua o cidadão falou, também deve ter jogado contra os aleijados aí. Então, Pedro, mas olha que curioso, o adversário era fraco, óbvio, né? Eu acompanhei todos os jogos da Portuguesa Santista em Eurico Mursa, com exceção desse que era uma sexta-feira à noite
não pude comparecer. Mas vejam, o Jabaquara, que era lanterna até o fim de semana, ele empatou na estreia com a Portuguesa, em 0-0 dentro de Uricumurça. Então, se ela empatou com o Jabaquara, que era lanterna, e agora goleou o Mogi, a gente também não pode justificar que o Mogi é fraco, que ela goleou. Eu acho que houve uma evolução no time da Portuguesa Santista, passou a contar com os jogadores do Sub-23 do Santos, que é uma parceria que ela tem com o time de Vila Belmiro, e houve essa evolução. Então, a própria tabela diz isso. A Portuguesa Santista, não sei se é líder hoje, mas ela era vice-líder até o fim de semana, até a rodada de sexta-feira. Então, ela teve uma evolução. Eu não acredito a vitória de 7-0 só na fragilidade do time visitante, não. Ó, Pedro, segundo o Valmir, que é nosso amigo aqui, assessor de vários craques e ex, ele falou que nesse jogo houve nas duas posições. A Portuguesa jogou muito e também teve a fraqueza do outro time. Mas eu vou na linha do Marcelino. Não vamos desmerecer a Portuguesa nesse ponto, não. Não vamos desmerecer a Portuguesa, mas realmente vamos ficar com essa colocação do Valmir, que foi, na minha opinião... Tirou um monte de foto lá de 7-0. Tem um monte espalhado aí. Eu não vi o jogo, mas eu também chego a essa conclusão, que foram as duas coisas. A Portuguesa jogou bem, mas o time adversário muito fraco. Então, vamos ouvir o Vinícius, que é o jogador, e depois o Darlan, que é o técnico do Jabaquara. Vamos lá. Estamos com o técnico Darlan. Darlan, primeiramente, mesmo nos momentos mais difíceis da partida, o Jabaquara mostrou uma postura melhor do que das partidas anteriores. Agrediu mais, partiu para cima e buscou a vitória, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Não, com certeza. Jogo difícil, a gente sabia fora de casa. Mas eu acho que precisava entrar essa bola, precisava dessa vitória para a gente poder mostrar que nós estamos vivos. Vamos trabalhar agora, pensar já no próximo jogo. Pé quente. E estamos aqui com o doutor, que é pé quente realmente. Mas assim, jogo difícil, né, cara? Jogo difícil, as coisas começaram a desandar no segundo tempo. E graças a Deus, acho que quem trabalha, né? A gente está trabalhando pra caramba, a gente está trabalhando demais. E merecia, né? Agora vamos pensar no próximo jogo, respirar, trabalhar bastante. Porque lá contra o Mantiqueira, agora a gente sabe que a coisa vai ser outra pedreira, outra coisa. Agora acho que saiu. Tiramos essa zica, né? E agora para a continuação do campeonato? Pensar em vitórias, pensar em virar o primeiro turno já com 6 pontos, com 7 pontos, né? Vamos ganhar, procurar ganhar já no próximo sábado. E já virar o segundo turno já pensando em classificação, não temos outra opção. Estamos aqui com o Vinícius, que está quebrando um galho muito bem na lateral esquerda, e foi com ele que o Abriasa iniciou a goleada, porque ele fez a jogada do primeiro gol. E aí, Vinícius, como foi o jogo? Um jogo que a gente sabia da dificuldade, né? A gente sabia que a equipe deles ia vir postada lá atrás para se defender, e a gente entrou com o intuito de buscar o resultado desde o começo, né? Graças a Deus a gente teve a felicidade de saber aproveitar as oportunidades, e muito feliz por fazer o papel dentro de casa, né? E poder já encostar no Guarulhos para buscar essa liderança. Então, Vinícius, conta como foi a jogada ali do primeiro gol. Você fez uma bela jogada, né? Passei por aí o zagueiro ia tirar, eu ganhei dele também, e graças a Deus eu consegui acertar o cruzamento, né? Que eu já venho treinando com a perna esquerda, né? Que eu não sou canhoto, e o Fernando soube aproveitar. Tá bom, Vinícius. Parabéns pela partida, parabéns pelo campeonato e bom trabalho na continuação aí. Obrigado a todos os torcedores que compareceram e vamos em busca desse acesso aí. Obrigado. Muito bem, aí então os participantes dessas vitórias exuberantes dos dois times da cidade, o Jabaquara e a Portuguesa Santista. Mais alguma coisa para falar, Wilson, sobre isso? Então, como o próprio Darlan falou, o Jabaquara está numa evolução. Ele está conseguindo mudar a cabeça dos atletas. O Darlan, depois da entrada dele, ele disse que pegou um grupo muito desanimado e agora ele está conseguindo trabalhar esse lado psicológico dos atletas do Jabaquara e com isso já conseguiu render a primeira vitória. E uma excelente vitória, porque foi fora contra o União Mogi, que já deixou ele lá na lanterna, e com isso ele está a crescer. E a meta agora é conseguir degrau por degrau para chegar à classificação no segundo turno. Vamos ver. E aí, o nosso amigo Marcelino? A respeito da Portuguesa Santista, Pedro, eu acho que ela tem uma vantagem significativa em cima dos outros clubes que disputam a segunda divisão. Quando a gente fala segunda divisão, na realidade é a quarta divisão do futebol paulista, né? A antiga Série B1. Então, por que eu digo isso? A maioria das equipes que jogam este campeonato tem uma estrutura semi-amadora, né? Tem dificuldade de transporte, de alimentação, de hospedagem, de manter os atletas em nível de alto rendimento num futebol profissional, né? O Santos, nessa parceria com a Portuguesa Santista, ofereceu jogadores que estavam acostumados já
com uma estrutura bem melhor em termos de futebol, né? Com alimentação, preparação física, a própria fisioterapia, a própria medicina no futebol. Então são jogadores que estão fisicamente e tecnicamente melhor preparados para jogar uma segunda divisão no futebol paulista. Então eu creio que a Portuguesa Santista deve crescer ainda mais durante o campeonato. Essa comissão técnica mista pela Portuguesa Santista e alguns profissionais do próprio Santos Futebol Clube vão promover a entrada no time titular e no elenco como um todo dos jogadores que melhor estejam rendendo na atualidade. E eu creio que a Portuguesa consiga fazer o que não fez o ano passado, quando deixou escapar o acesso aí para a fase final, né, para as eliminatórias finais do campeonato, onde possivelmente conseguiriam acesso à Série A3. Eu acho que esse ano a Portuguesa é séria candidata a subir de divisão para 2017, Pedro. Muito bem. Aqui no Radar Esportivo, e eu vi no cenário esportivo hoje, muito importante, a notícia que está acontecendo lá no Flamengo, o que está acontecendo no Flamengo do Rio. Um pacotão está sendo feito lá para mudar o Flamengo, que está numa crise tremenda. O Muricy Ramalho dificilmente vai voltar, né? Inclusive a sua mulher não está querendo, ele está com problema de saúde, o time do Flamengo está indo por água abaixo, quer dizer, muito mal no campeonato. Vão mudar o gerente, e o treinador mais cotado, pelo menos é o que está estampado nos jornais, é o Abel Braga. O Abel Braga, que inclusive onde que ele estava mesmo, agora recentemente? Lá na Arábia, parece? Ele estava no Kuwait. No Kuwait, né? Então, ele disse que não volta a treinar ninguém enquanto está recebendo a multa do time, mas parece que o Abel Braga é o mais indicado a ser o técnico lá do Flamengo. Essa é uma... Se bem que a torcida está pedindo o Joel, né? Eles falam Papai Joel. Eles estão pedindo o Joel. Vamos ver se eles vão optar por essa solução doméstica, vamos assim dizer, né? Ou trazer o Abel Braga. O Abel Braga é um nome, muito caro. E o papai é bem mais barato, já está aqui em casa, né? Agora, outra notícia também que me chamou a atenção foi o Copete. Você já deve ter já divulgado. O Copete é ponta-direita desse time que vai enfrentar o São Paulo na semifinal da Libertadores, o Deportivo Nacional da Colômbia. E o Copete foi contratado pelo Santos. Você conhece? É um bom jogador esse Copete, ou Marcelino? Na verdade, ele não vinha se firmando como titular do Atlético Nacional da Colômbia. Ele que jogou no Santa Fé da Colômbia também. E quando o antigo técnico do São Paulo, o Osório, assumiu o Atlético Nacional, acabou trazendo o Jonathan Copete do Santa Fé para jogar no Atlético Nacional. Agora, durante a Libertadores, ele veio se firmando aos poucos com a camisa número 16 do Atlético Nacional. E ele é um jogador que joga aberto pelas pontas, seria mais ou menos parecido com o Gabriel ou com o Joel. Ele não faz aquela função do Ricardo Oliveira cortando para o meio, né? Então é um jogador versátil nesse sentido, joga pelos dois lados, esquerdo ou direito, só que tem esse vínculo aí do Atlético Nacional até o final da Libertadores. Então o Santos só não anunciou o atleta porque aguarda a decisão entre São Paulo e Atlético Nacional pelas semifinais da Libertadores, para saber se o jogador vem já para o Santos ou aguarda o término da Libertadores. Lembrando que o técnico Dorival Júnior gosta muito do atleta, inclusive fez muita força, reivindicou muito o esforço da diretoria para que trouxesse o atleta. Ele tem, como você bem falou, 28 anos de idade, e na carreira, Pedro, ele tem 199 jogos como profissional e marcou já 44 gols. 28 anos de idade, não é moleque, sabe bem o que quer da vida e o que deve fazer em campo. Marcelino, aí deixa eu te perguntar, na tua análise própria, o que você acha? Você acredita que ele venha? Então, se a gente... Ou que esfriou? Então, não, tá certo, o Santos só não se pronunciou oficialmente porque eu acho que ficaria antiético, até pelo próprio clima que envolve o Atlético Nacional na Libertadores, mas todas as notícias que dão certa contratação dizem que consultaram diretores do Santos e tiveram fontes seguras a respeito disso. O site do Santos Futebol Clube hoje pela manhã não dava a contratação como oficial, mas acho que é só uma questão de ética e respeito ao Atlético Nacional. E na questão técnica, com a saída do Giovani e do Marquinhos Gabriel, o técnico Dorival não encontrou até hoje alguém que joga ali aberto, na posição. Então, assim, com a possível saída ainda do Lucas Lima depois da Copa América, eu acho que ele já chega como titular. Vamos ver. Copete me faz lembrar um refrigerante que antigamente existia. Os mais velhos devem lembrar do grapete.
Grapete. Grapete era um refrigerante muito bacana. Agora, muito gostoso. Agora, o Copete, eu não sei. Essas contratações que estão acontecendo no futebol ultimamente, elas deixam muito a desejar. Em todo caso, vamos torcer para que o jogador venha realmente, corresponda à expectativa, porque o Santos vai precisar. Realmente, o Santos vai ficar desfalcado aí, né, quase 2 meses, né, William? Muitos jogadores na seleção, na seleção principal, na seleção olímpica. O Santos só vai ter mesmo os atletas de volta logo depois após as Olimpíadas. Após as Olimpíadas. Muito bem, nós vamos falar ainda muito sobre o Campeonato Brasileiro, vamos ver se o Santos está preparado para jogar amanhã em Santa Catarina contra o Figueirense. Santos perdeu para o Atlético Mineiro e ganhou do Coritiba. Está com 3 pontos. 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Vamos ver amanhã contra o Figueirense. O William, o Marcelino, ele já tem muitas notícias sobre essa situação do Santos amanhã. Vamos ver se já está tudo ok, se o Santos está bem, está preparado, se o Santos é favorito. É um jogo, sempre jogo difícil. Fora de casa é mais complicado. Vamos falar logo depois do nosso primeiro intervalo aqui no Radar Esportivo. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco, 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, aqui no Radar Esportivo vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. E o Santos amanhã joga a sua 3ª partida contra o Figueirense lá em Santa Catarina. E aí, William, como é que está o Santos para esse jogo? É 7h30 da noite, né? 7h30 da noite. O Santos está agora, vai se apresentar realmente sem o Lucas Lima, sem o Gabigol e o Ricardo Oliveira já como na última partida. O técnico Dorival Júnior ele vai contar na frente com o Joel e com o Paulinho, que foi o que ele treinou na data de ontem. Ele fez esse treinamento. Então eu acredito que o Santos consiga um bom placar lá contra o Figueirense, porque o Figueirense também não é um time muito forte, não. Apesar de ter o Rafael Moura, que é o He-Man. É o He-Man. Mas eu acredito muito que ele consiga uma boa vitória amanhã. Nesse último jogo do Figueirense, o He-Man fez os 2 gols do Figueirense. Fez 2 gols. A arma do Figueirense realmente é toda, a jogada do Figueirense é todinha em cima do Rafael Moura. Muito bem, vamos ouvir então, após o jogo Santos e Curitiba, nós ouvimos os jogadores do Santos que falaram sobre aquela vitória que foi na Bacia das Almas, é verdade, mas tudo bem, foi nos acréscimos, o Santos conseguiu virar. O Renatinho, com a sua experiência, como ele estava mal das pernas, ele procurou se esconder, a defesa vacilou e ele fez aquele golaço no final do jogo, deslocando completamente o goleiro Wilson do Curitiba. O Santos acabou ganhando por 2-1, acabou se transformando numa boa vitória do Peixe aqui na Vila. Vamos ouvir os jogadores, tem um bocado deles aí, tem o Joel, o Paulinho, o Lucas Lima, o Gabigol e o Renatinho. Aliás, o Renatinho é um camarada que eu admiro muito, não só pelo que ele joga, mas por uma atitude que
que ele teve aqui há alguns anos na Vila Belmiro, da outra vez que ele esteve aqui. Um fato, não sei, o William deve saber, não sei se o Marcelino sabe, um fato administrativo que aconteceu, mas que ele mostrou realmente que é um camarada 100%, é um ser humano bacana. Você está por dentro, né, William, que eu estou falando? Depois a gente, se houver tempo, a gente ainda comenta sobre isso. Vamos ouvir os jogadores, então. Foi um jogo complicado, né? A equipe do Curitiba veio muito bem postada, eles sabiam da nossa força na Vila Belmiro, então eles vieram muito fechados. Acho que a nossa equipe procurou o jogo o máximo possível, então acabamos errando ali no primeiro tempo, tomando 1-0, mas a equipe é isso aí, é forte, é guerreiro, a gente lutou até o final. Praticamente treinei 2 dias, então agradecer a fisioterapia do Santos aí, que vem tratando aí de mim muito bem. E é isso aí, agora é trabalhar e fazer um bom trabalho na seleção. Estou indo para somar, e se precisar do Gabriel, vou estar pronto para ajudar. E também torcer para os companheiros que vão ficar, para dar conta do recado aqui. Era cãibra, nas 2 panturrilhas, acabava puxando o posterior também, da coxa. Eu estava para dar os passes e acaba puxando. Então tinha hora do momento que eu ficava demorando para dar o passe, porque eu estava com cãibra. Eu venho sempre procurando fazer gols. Vinha buscando esse ano, acabei fazendo só o ano passado. E o mais importante é que quando eu fiz, a equipe ganhou. Acho que a gente fica feliz, né, de ter conseguido a vitória. E quando você pode ajudar com gol, a emoção é maior. Então eu dedico o gol a eles, minha esposa e a todos os torcedores. Ok, Renatinho, e veja como é o futebol. Eu estava vendo o jogo e estava pensando, né? Eu falei, caramba, o Renatinho, ele só não saiu porque o Dorival Júnior já tinha esgotado a possibilidade de substituição, já tinha feito as 3 alterações. Então, só não saiu por isso. E ele ficou, e notou-se que ele estava já sem perna nenhuma, com muita cãibra, cansado. Então, ele se ficou. E eu fiquei pensando, só falta, eu não duro mesmo, eu fiquei pensando, só falta o Renatinho no final do jogo, dentro da área, que ele estava chegando na área, ali por trás da zaga, só falta ele chegar e fazer um gol aí e se consagrar. Sinceramente que eu estava pensando isso. E aconteceu isso. Por quê? Porque eu já vi isso em outras épocas. Já aconteceu isso. Ele foi muito experiente. O Renatinho procurou fugir da zaga. Veja que há quem diga que foi falha do zagueiro, aquele zagueiro direito, desmarca. Não, é que ele fugiu da turma. E o pessoal parece que esqueceu o Renatinho, como ele estava completamente sem condição, ele foi e deu uma cabeçada no contrapé do goleiro. Não teve jeito, o Wilson não podia fazer nada e o Santos acabou ganhando por 2-1. Uma coisa, William, realmente era para ter 7 pontos, era para ter 7 minutos de acréscimo? Na verdade, era assim, Pedro. Por quê? Porque houve a parada técnica, ao qual eles se hidrataram, até o próprio árbitro fez a hidratação dele e tudo. E, além disso, também teve o caso do goleiro, que parou, foi atendido dentro do campo. Com isso, somando tudo, a parada levou, se eu não me engano, são 3 minutos. Acho que tem direito. 2 minutos, né? 2 a 3. Aí você somando mais o tempo normal que o árbitro dá, e mais a parada que foi do goleiro... As substituições, né? E tudo, deu os 7. Ontem o Renato Braga até comentou que na contagem dele, que ele fez, assim mais ou menos, chegou perto. Ele daria 6. Mas estava dentro dos 6 e 7, sim. Então, se o Braga fosse o juiz, o Santos não teria ganho o jogo, porque ele teria dado só 6 minutos, né? E o gol saiu aos 52, exatamente no apagar das luzes. Agora, Pedro, o Diga. desconto que o técnico dá não é o desconto que fica guardado a 7 chaves. A plaquinha levanta lá, todo mundo vê. E outra, o time do Curitiba não ficou amarrado enquanto os descontos aconteciam. Os descontos servem para as 2 equipes jogarem. Eu acredito que pelo futebol que o Santos apresentou no primeiro tempo, se o Curitiba não fosse covarde, se o Curitiba jogasse, por exemplo, como o Audax joga, ele teria goleado o Santos já no primeiro tempo e garantido a vitória fora de casa. Só que fez 1-0 e ficou lá covardado atrás. O Santos melhorou no segundo tempo, mesmo não valendo na técnica, o Santos na raça virou o jogo. Os descontos valem para os 2 lados. Isso é verdade o que o Marcelino falou, porque quando o juiz quando levantar na plaquinha, o próprio Gilson Kleina ficava fazendo sinal, tipo assim, acabou, segura, para chutar a bola para fora e tudo. E aí acaba pagando exatamente, por querer fazer esse tipo de jogo. Agora, você só não está certo pelo seguinte, quer dizer, não é certo nem errado, é uma maneira de colocar.
Descontos, Marcelino. Você parece que você que é o velho e eu que sou o novo, descontos era antigamente. Hoje não é descontos, hoje são os acréscimos. Tempo extra. É tempo extra. Acréscimo é o que o banco cobra de você. Não é acréscimo, não vem com essa. Descontos era antigamente. Antigamente sim que a gente falava descontos. Aliás, por falar nesse negócio de tempo de acréscimo, nós perdemos a Copa do Mundo aqui, mas eu fui um daqueles que acham que a Copa do Mundo trouxe alguma coisa boa para a gente, de aprendizado, pelo menos no meu entendimento. Uma delas, o goleiro aprendeu o seguinte, que ele pode jogar com o pé e tem que sair com o pé. E se ele não sair com o pé, ele vai sair com as mãos, porque a bola está com ele. Então esse negócio de quebrar a bola, como o pessoal fala, dar chutão para o meio do campo, é complicado. Você está quebrando, está rifando a bola. Quem pegar, pegou. Então, saindo com o pé, como o goleiro da Alemanha deu uma aula extraordinária de jogar, joga com o pé. E outra coisa, de vez em quando dá uma de volante, dá uma de zagueiro também. O goleiro se aprendeu isso com a Copa do Mundo. E outra coisa muito importante que eu gostei da Copa do Mundo foi isso, os acréscimos. Aqui no Brasil, até então, ninguém dava mais do que 3 minutos, 2 minutos, era só o protocolo, 2 minutinhos, 3 minutinhos e pronto. Com a Copa do Mundo, não, porque os árbitros estavam dando 5, davam 6, davam 7 minutos, eles davam realmente o que tinha que ser. O que parou tem que acrescentar no final e não tem choro. Aliás, o Enio Rodrigues sempre dizia, né? Não adianta chorar, o que vale é bola na rede. Falando em Copa do Mundo, até me lembrou da seleção. Acho que o Marcelino tem algumas dicas, algumas informações da seleção. É isso, Marcelino? Da Copa América. Aliás, a Copa América começa o mês que vem, não é isso, Marcelino? A Copa América começa agora no começo do mês de junho. O Brasil já está lá na cidade de Los Angeles treinando. Um dado curioso é que o Neymar, que não vai jogar a Copa América, o Barcelona não liberou, ele sozinho tem mais gols que os 23 convocados pelo técnico Dunga. Todo mundo junto aí, rapaziada, tem 37 gols marcados pela seleção. E o Neymar sozinho fez 46 gols já com a camisa amarelinha, mas ele está de fora dessa seleção. O principal destaque que eu falaria hoje seria a respeito do Daniel Alves. Ele fez uma declaração importante aí nas últimas horas, dizendo que sofre há 6 meses com uma contusão chamada fascite plantar. Clinicamente eu não sei o que significa isso, mas ele diz que já sofre há 6 meses no Barcelona com este incômodo e diz que só vai jogar a Copa América se tiver 100% no seu estado físico e clínico. Então, mais uma dor de cabeça para o técnico Dunga. Lembrando que o Dunga ontem fez um treino, Pedro, apenas com 12 jogadores. O próprio Gabriel, o Gabigol, o Lucas Lima, o Marquinhos e o Douglas Santos ficaram somente na academia, seriam 16 atletas, 8 para cada lado, mas eles ficaram na academia se recuperando e ele fez um treino só com 12 jogadores. Lembrando que a outra parcela de jogadores da Europa que terminaram a sua temporada agora no continente europeu, ainda não integraram a seleção brasileira na cidade de Los Angeles. Então ontem o Dunga, coitado, apenas 12 jogadores para fazer uma atividade em campo reduzido. O Brasil que estreia no dia 4 de junho, às 23 horas, horário de Brasília, é um sábado à noite, né? No estádio Rose Bowl, na cidade de Los Angeles, no mesmo estádio onde o Brasil foi tetracampeão em 1994. Mais precisamente, então, a Copa América vai começar semana que vem. Semana que vem já começamos. Outra coisa, quero ver se você está por dentro mesmo. Quantas rodadas tem a Copa América? Já me fizeram essa pergunta. Somando todos os jogos? O campeonato. A Copa América, quantas rodadas? Tem que pegar aí a calculadora para... Não, para ver se o Brasil vai continuar tendo... Quantas etapas nós temos? Então, a final está marcada para o dia 26 de junho. 26 de junho. 26 de junho na cidade de New Jersey seria a decisão. Então, se o Brasil passar por todas as fases... São três rodadas na fase de grupos. 3 rodadas. Uma quarta de final. Não. Não tem oitava. É isso, a quarta. Quarta, semifinal. São 6 rodadas. Na Copa do Mundo seriam 7 rodadas e na Copa América 6. Tem as oitavas. Então, 26 de junho seria a final na cidade de Nova Jersey. E no dia 29, 3 dias depois, o Dunga já convoca a seleção para as Olimpíadas do Rio. E aqui entre nós, vocês acham, sinceramente, que o Brasil vai chegar nas finais? Não. Hein? Eu também aposto que a seleção brasileira não chega nas finais. Pode chegar nas quartas de finais, mas pelo que eu já andei olhando a tabela, a ligação, pode pegar logo de cara uma Colômbia se ela ficar. Porque o jogo que vai valer bastante é esse primeiro contra o Equador. Que é o primeiro já na linha de classificação para as eliminatórias. Agora, em parte, é bom, eu também estou pensando isso, que o Brasil, pelo que eu estou vendo, não chega, mas...
em parte é bom, porque toda vez que o Brasil vai desacreditado, eu me lembro da primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou, em 1958, na Suécia. Eu fazia 15 anos de idade e no dia que o Brasil ganhou da Suécia por 5-2 e se sagrou campeão do mundo lá em Estocolmo. Então, o Brasil saiu daqui, ninguém queria, saiu completamente desacreditado, foi uma briga, o Rio de Janeiro não queria de jeito nenhum, então entregaram tudo para São Paulo, então o doutor Paulo Machado de Carvalho falou, não, então deixa comigo, mas quem vai mandar é São Paulo, nós é que vamos fazer, formou a seleção, foi lá e naquela confusão, naquela pressão e conseguiu um título extraordinário. Então, vamos ver se realmente o Brasil desacreditado consiga surpreender todo mundo. Eu acho difícil. Lembrando que o Uruguai vai estar sem o Luis Soares, né? Já é um ponto a favor dos outros adversários, né? E a Argentina acabou também não convocando o Tevez, deixando de fora. Então é uma Copa América esvaziada de craques aí, tudo favorável para o Equador, para os Estados Unidos, para uma Colômbia, essas forças emergentes. E falando do Dunga, que você está falando da pressão, Pedro, ele ontem na entrevista coletiva minimizou. Falou, que pressão? Não é novidade nenhuma para mim. Você pega o Parreira, o Felipão, o Zagallo... Olha os exemplos que ele dá. Não, mas ele quis dizer na pressão. Todos saíram do Brasil para jogar algum torneio pressionados. Então eu não ligo mais para pressão. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma entrevista contigo. Na tua concepção de todo o tempo que você analisou, já viu a seleção em vários clubes, essa análise de técnico e esse suposta que tem a posição do Gilmar na seleção, que hoje, se formos analisar, o Gilmar é a raposa dentro do galinheiro, né? Assim, ele é que manda mesmo e o Dunga tá ali, tudo bem que o Dunga tem aquela posição, é um cara difícil. Na tua análise, na história, como é que você vê essa posição depois que inventaram esses dois cargos? O técnico e um outro que manda o coordenador. Ô, William, o negócio é o seguinte, você vê, 1958, o futebol é engraçado, é que hoje está muito mercantilizado, muito comercializado, viu? Hoje é muito negócio de dinheiro, só interesses. O Gilmar, até um dia desse, ele era empresário. Então você vai me dizer que agora ele não é mais empresário? Ele é só gerente. Por isso que eu falei da raposa. Então, agora veja, né? Em 1958, como eu estava dizendo, em 1958, o Brasil foi campeão do mundo, lá na Suécia, e quem acompanhou, os antigos, sabem disso. E nós fomos praticamente sem treinador. O Paulo Machado de Carvalho, que era da TV Record, da Rádio Record, ele assumiu a seleção e ele é que escolheu. Ele sabe quem ele pegou? O Vicente Fiola. O Vicente Fiola, ele era administrador do São Paulo. Ele não era o técnico, ele era administrador. Então o Paulo Machado pegou o Fiola e falou, Fiola, vamos lá. E certamente o doutor Paulo, eu não vou dizer que o doutor Paulo escalava o time. Mas o doutor Paulo pressionava, Fiola, você tem que ver, o Pelé, nós temos que botar esse moleque. Já colocamos ele nessa água fervendo aí, que o Pelé estava com o pé inchado, machucado. O Mar Américo botou o pé, fez uma salmoura com o Pelé. A verdade é essa, uma salmoura, botou o pé dentro de um balde d'água lá, fervendo. E o doutor Paulo deve ter falado certamente para o Viola, tem que botar o moleque para jogar, o moleque foi um estouro aqui. E deu no que deu. O Pelé entrou no terceiro jogo. Aliás, no terceiro jogo, o Fiola trocou 5 jogadores. Eu me lembro como se fosse hoje. Tirou o Dino Sani, colocou o Zito. Tirou o Moacir, ponta direita, colocou o Garrincha. Tirou o Dida, meia esquerda, colocou o Pelé. Tirou o Mazola, colocou o Vavá. E aí foi aquele negócio. O Brasil não perdeu mais. Aliás, o Brasil tinha empatado o segundo jogo. O Brasil, do terceiro jogo em diante, ganhou tudo e foi campeão do mundo. Em 62, levou o Aimoré Moreira, aí já não foi o Fiola, também por questão política, o Aimoré Moreira que foi. Mas sempre foi assim. Mas é que hoje, é o que eu disse, hoje há muito comércio, hoje há muito interesse financeiro no futebol. Não é só na seleção, é geral, nos clubes e tal. Mas esse negócio de mandar o treinador, eu acho que o único treinador que eu acho que teve independência mesmo, e falou não, e ele provou com o caso do Romário, foi o Filipão. O Filipão chegou para o presidente da CBF, como é que é? O Ricardo Teixeira. Falou que o Ricardo Teixeira queria, porque queria levar o Romário. E o Filipão chegou e falou mesmo, ou ele ou eu. Ele não vai. E o Filipão não levou o Romário e conseguiu o pentacampeonato para a seleção. Mas vamos agora, mudando de assunto, para o Campeonato Brasileiro. A produção está me informando. Vamos para a tabela. O Santos joga amanhã com o Figueirense, joga em Santa Catarina.
Os jogos de amanhã. O primeiro jogo é o Botafogo contra o Atlético. Contra o Atlético. Do Paraná. O jogo é no Rio de Janeiro, o Botafogo Isso. e Atlético. O Botafogo, o primeiro jogo, perdeu e o Atlético Paranaense parece que empatou, né? O Atlético Paranaense perdeu a primeira, que levou a goleada do Palmeiras, e conseguiu empatar. Não, empatou com o Atlético Mineiro na segunda. Empatou com o Atlético Mineiro. E amanhã quem ganha, na sua opinião? Botafogo ou Atlético Mineiro? Eu acho que... não, amanhã é o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Dá Botafogo. Botafogo para você em casa. Além de Botafogo e o Atlético Paranaense, nós vamos ter o América Mineiro, que também já estreou no campeonato perdendo, vai jogar com o Vitória da Bahia. Lá em Minas, Marcelino, quem ganha, América Mineiro ou Vitória Baiano? Eu acho que o América ganha, jogando em casa ele consegue os 3 pontos. E o Flamengo e Chapecoense. O Flamengo em crise, pegando a Chapecoense, mas o Flamengo vai jogar em casa. O que você acha, William? Chapecoense. Chapecoense. A Chapecoense vem forte, por incrível que pareça, ela está com um time acertadinho pelo Guto. Pelo menos é um presunto gostoso lá em Chapecó. O outro jogo, Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras que ganhou uma muito bem, estreou com tudo, perdeu para a Ponte e agora vai tentar a recuperação, a reabilitação com o Fluminense lá no seu estádio. Palmeiras e Fluminense. Quem ganha? Palmeiras ganha. Palmeiras ganha. Teremos também o jogo do Santos, lá em Santa Catarina. Santos e Figueirense. O Santos é favorito lá em Santa Catarina, William? No meu ponto de vista, pelo treinamento, pelo que está conseguindo devagar apresentar, é o favorito. Santa Cruz e Cruzeiro, lá no Recife. O que você acha, Marcelino? Eu acho que o Santinha ganha, viu? O técnico Paulo Bento, português do outro lado, vai conhecer a sua derrota. No Paraná, o Coritiba, que perdeu para o Santos, perdeu para o Ser Covarde, como disse o Marcelino, vai pegar o São Paulo lá em Curitiba. Lá, será que o Coritiba se recupera, William? Um empate. Eu acredito no empate. Corinthians e Ponte Preta. E Ponte Preta. Não sei não, hein? O Tite ontem estava dizendo, 5 jogos sem ganhar, realmente causa inquietação, causa pressão. Eu não sei não. Posso dar o palpite para amanhã, Corinthians e Ponte Preta? Vai dar empate. O próximo jogo, o Internacional que ganhou do São Paulo, joga em casa contra o Sport do Recife. É o Marcelino que dá? É o Marcelino. Marcelino. Internacional ou Sport? Colorado ganha em casa. E fechando a rodada de amanhã, Atlético Mineiro e Grêmio, lá em Belo Horizonte, William. Também outro empate. Eu acredito em outro empate, né? Então, vocês estão chegando à conclusão, diferentemente daqueles que costumam preconizar o futuro, como a falecida mãe dirá, vocês acham que está tudo indefinido, né? Porque não se pode dizer absolutamente quem vai ganhar, quem vai cair, diferentemente de outros anos, porque em outros anos os clubes chegavam... Aliás, ninguém tem 100%, né? É a primeira vez depois de 13 anos, né? Isso aí. Muito bem, o Radar Esportivo aqui pela TV Com vai continuar daqui a pouquinho. Vamos para mais um intervalo. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, vamos para o nosso terceiro bloco, terceiro e último bloco aqui do Radar Esportivo pela TV Com, canal 11 NET para todo o litoral sul bandeirante, para todo o Brasil, para todo o mundo pela internet. Cenário internacional, sábado agora vamos ter um jogaço de bola, hein? Tá certo que é um jogo entre compadres entre aspas, porque eles são do mesmo país.
Atlético de Madrid e Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Para você, William, quem vai ficar com o título? Quem vai ficar com o título? O forte é o Real Madrid, mas a minha torcida é todinha para o Atlético. Eu torço contra o Cristiano Ronaldo de todo jeito. Aliás, o Cristiano Ronaldo ontem disse que sentiu um pouquinho na coxa, lá no treino. Toda vez ele conta essas histórias para fazer esse suspense, a la Hitchcock, para poder... Por que você não gosta do Ilhéu? Por que você não gosta? Eu não gosto muito, é muito cheio de firula, cheio de frescura. Eu não sou chegado. Então você acha que vai dar Atlético? Eu vou torcer muito para o Atlético. O Marcelino tem cara que vai torcer para o Real Madrid. Ele adora o Cristiano Ronaldo. Não, levando em consideração que o Real Madrid tem 10 Ligas dos Campeões da Europa, são 10 taças, o Atlético de Madrid aí já bateu na trave algumas vezes, é seu arquirrival da cidade de Madrid, é o primo pobre, é a torcida mais fanática, são os colchoneiros. Custa nada dar um título para o Atlético de Madrid, né? E eu tenho um cara no banco de reservas chamado Diego Simeone, que eu acho que merece muito esse título, porque eu acho que 50% do desempenho do Atlético de Madrid em campo a gente deve ao Diego Simeone pela raça que ele passa para os jogadores. Ele realmente, como jogador, ele como jogador, ele sempre foi assim, um cara brioso, lutador. Merecer, eu tenho um amigo, Marcelino, que sempre fala, merecer todo mundo merece. Essa história que ele merece. Agora, ele tem trabalhado bem, mas eu não sei não, hein? O Real Madrid é um time copeiro, é um time de muita chegada. Vai ser um duelo... Seria uma nega, né? Como a gente fala na gíria, né? Porque na final em Lisboa, né? 2 anos atrás... É verdade. Vai ser um duelo duro. Como dizem aí alguns, vai ser um duelo de titãs. É um excelente jogo. Vamos para o que os nossos amigos que estão participando aqui da enquete, para ganhar, entre outras coisas, para ganhar feijoada. Eu não vou falar dos prêmios, só da feijoada. Eu não sabia que era do... É do Caco, do Caco Ferreira. O Caco, qualquer dia eu vou aí, hein, Caco? Que eles começam a comer às 11 da manhã e pode ficar até... Pode ficar até às 4 horas, é feijoada à vontade. O Caco caprichou. Caramba, o Caco não é Caco não é fraco. Bom, o Luiz Felipe, lá do Campo Grande, ele está dizendo que a CBF faz mal ao futebol brasileiro. Eu também acho que faz mais mal do que bem, né? Não é isso? É isso mesmo. Não vi nenhum benefício até hoje. O Arthur, da Avenida Paulista, muito obrigado. Certamente ele está assistindo pela internet. Os clubes brasileiros, ele não está respondendo nada aqui sobre a enquete. Os clubes brasileiros estão contratando jogadores meia-boca só para completar o plantel. Eu acho que é o seguinte, não é só isso, é que os clubes também... Contratar quem? É difícil as contratações hoje em dia, não é? Muita dificuldade também, são os valores. Realmente é difícil. Ver pela transação já, pelo tratado que estão tentando para se livrar do Leandro Damião. Do Leandro Damião, você vê. Um dia desse eu estava vendo lá o grafite, até eu fiquei, confesso, com o grafite, falei, mas será que é o grafite aquele? Será que é o grafite aquele? E realmente é aquele. Até um dia desse ele fez foi bacana, ele pediu a camisa para o Fred, lá, diz que a filhinha dele queria a camisa, e eles são muito amigos, já participaram na seleção junto. Então ele pegou a camisa do Fred, o grafite. E é o grafite, que está com 38 anos, parece. 38 anos. Então, você vê, os jogadores hoje vão até 40 anos, o Zé Roberto está com 40 anos, 41. Tá certo que é goleiro, o Ceni foi até 43. Aliás, tem gente lá no São Paulo com saudade do Rogério Ceni. Mas isso é outro assunto para outro dia. Realmente é difícil as contratações hoje, né, Marcelino? É difícil, até por causa da questão financeira, os vínculos, os valores, né? Por isso que tem tanto jogador argentino, uruguaio, colombiano, equatoriano jogando no Brasil. É um mercado que se tornou opcional, o próprio mercado da América do Sul. Dos valores. Veja lá no São Paulo, né? Os argentinos no São Paulo. O São Paulo também tem 3 ou 4 argentinos, né? E agora trouxe de volta como é que é? O volante lá famoso, lá, o Lugano, voltou. Então, é uma legião de estrangeiros baratos, porque não há condição mesmo de contratar. Não há condição. A situação, não só no futebol, a situação financeira, de modo geral, aqui no país, está complicada, né? Aliás, você acha que vai dar para tirar esse rombo aí, mudando um pouquinho rapidamente? O que você acha? Do Brasil ou do futebol? Não, eu estou falando desse rombo. Qual é o rombo? Não sei, a gente deixa para os especialistas em economia, né? A gente torce para que tudo dê certo e o futebol volte a ter dias melhores. Pagar um salário de 500 mil para um Damião, quem é que vai conseguir, né? O Fernando, lá do Canal 4,
Canal 4 não é canal... TV não existe mais. Canal 4 é lá da Siqueira Campos. É o trio de ferro paulista está enferrujado. O trio de ferro paulista está enferrujado. Realmente, Fernando, você foi espirituoso, mas realmente está enferrujado. Vocês todos estarão participando do sorteio. O sorteio vai ser amanhã, né? Dos prêmios. Isso. Porque quinta-feira e sexta-feira o Radar Esportivo vai estar apresentando aqui umas surpresas para o telespectador, umas reprises interessantes, porque também ninguém é de ferro, né? Feriado é feriado. E feriadão é mais feriadão ainda. Muito bem, nós estamos chegando quase no finalzinho do programa. Destaque final para o William Correia. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Você que é jornalista, que é produtor, é assessor de imprensa. Escuta, qual o jogador mais chato, você que trabalhou lá no CT do Santos, qual o jogador mais chato para a imprensa trabalhar aí no Santos? Mais chato, por incrível que pareça, o cara mais chato que teve no elenco desde que eu trabalhei tudo foi o Zé Love. O Zé Love? Acredite, ele é cheio de fazer firula, mas ele é muito nojento. Muito nojento. Falando na palavra real. Mas realmente, então, aquele cabelo dele realmente identificava bem, né? O cara identificava, sim. Bem chato, identificava. Né? Bem nojento. Qual é o seu destaque final? Vamos lá, Pedro, obrigado. É só para lembrar que a Vila Belmiro vai sofrer uma reforma, o campo da Vila Belmiro, do dia 30 agora desse mês até dia 14. E com isso haverão jogos na capital, como do dia 5 do Botafogo, que aí o Marcelino até me lembrou de um jogo que teve no Pacaembu, do Santos e Botafogo, a final de 95. São lembranças que nós temos e que também faz a gente com mais vontade para o Pacaembu torcer para ganhar do Botafogo. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Marcelino Silva, o plantão que melhor informa. Vai trabalhar amanhã, Marcelino? Tem que trabalhar, né? Quarta-feira à noite, dia de jogo, estaremos lá na Rádio Guarujá M1550, no plantão de esportes para a equipe do Radar Esportivo, frente ao Figueirense, lá na cidade de Florianópolis. Lembrando que o Santos, Pedro, também está de olho num jogador chamado Osman, do Atlético, ou melhor, do América Mineiro, né? Foi um dos destaques do título que o América conseguiu agora de campeão mineiro. Ele que foi revelado no Santos em 2011, acabou deixando a Vila Belmiro com apenas 18 anos de idade, rodou o Brasil inteiro, pertence ao Luverdense do Mato Grosso, está emprestado ao América Mineiro. O Santos está de olho nele, Osman, que já jogou na base do Peixe. É isso aí, Pedro. Até a próxima, se Deus quiser, amanhã na Rádio Guarujá. Muito bem. Boa transmissão amanhã para você, para o Davi Oliveira. Esse Davi Oliveira que está cada dia melhor, narrador esportivo de primeira linha. Esse garoto vai longe. E por hoje é só. Como diz um grande amigo meu, é o que tínhamos para o momento. Obrigado pela audiência, pela sintonia e até amanhã. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.